Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Eu sou a Ângela e esse é mais um episódio do nosso podcast, O Nosso Lugar Seguro. A gente tem um combinado aqui, se você que está chegando agora não conhece a nossa regra, a gente só tem uma, tá? Aqui é o nosso cantinho, o nosso lugar e é sem julgamentos ou restrições, tá bom? Esse é o nosso combinado aqui. Esse é o nosso canal de autoconhecimento, de desenvolvimento e crescimento pessoal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o nosso canal, compartilha, se inscreve e ativa as notificações, tá bom? Hoje nós vamos dar sequência a mais um tema. E o tema de hoje é sobre... Eu gostaria que vocês recebessem esse tema como um presente. Não aqueles presentes que a gente espera receber, sabe? Às vezes é aquele presente que a gente precisa. Às vezes não é tipo... A gente nunca quer receber meia, mas ela é importante. Então eu gostaria que vocês estivessem de coração aberto, tá? Eu gostaria que hoje nós recebêssemos esse tema como um conforto, como uma comodidade para a nossa vida. Tem um detalhe. Você vai precisar estar disposto a se escutar, ao invés de só ficar se ouvindo, sabe? E eu queria muito que você pudesse se enxergar. Não só se enxergar, você precisa olhar para dentro de você sem filtros. Sabe, nós estamos muito adaptados, nós estamos muito acostumados a usar filtros. Em todos os canais de comunicação que nós olhamos, que nós nos comunicamos, perceba, quem tem a coragem, quem tem a autenticidade de postar uma foto sem um filtro, de postar uma foto sem tentar esconder os defeitos que nós temos. Na verdade não são defeitos, são partes de nós que às vezes a gente não quer que ninguém veja. Entende que a gente fica aprendendo a só querer mostrar para os outros o que é de mais perfeito, o que é de mais bonito, o que é de mais legal? Tem aquela frase, né? Quem vê o flash não vê o pobre. E muitas vezes a gente acaba potencializando a nossa vida, a comparação com a vida de outras pessoas. E hoje eu queria muito que nós olhássemos, né? Que a gente possa olhar com carinho, sem chicote na mão. A gente às vezes é muito autocrítico, né? E eu gostaria que hoje esse episódio fosse como um espelho, mas vai ser um espelho limpo, sem filtros, sem makes. Vai ser um espelho transparente e eu te prometo que você vai conseguir se conhecer um pouco mais, muito mais. E a partir daí, você tem muito mais autonomia de ser você, né? Você não vai precisar ficar se autoflagelando, se autopunindo por tudo que você faz ou por tudo que você fala. Quando você se conhece, a gente acaba tendo um pouco mais de capacidade de um autocontrole, de não sair reagindo explosivamente a tudo que os outros falam ou algo que os outros fazem. Quem nunca, né? Quem nunca explode, quem nunca reage de maneira que depois você fala, caramba, não devia ter feito isso. Muitas vezes a gente fica olhando de fora, colocando perspectivas e às vezes a gente começa a colocar como o que nós vemos na internet como outro valor. Às vezes a gente está olhando para a grama do vizinho achando que é muito mais verde e não é bem assim. Às vezes a nossa grama é tão verde quanto. A única coisa que a gente precisa fazer é ir cuidando dela
um pouquinho por dia, diariamente. Não precisa você se matar embaixo do sol um dia inteiro para querer que ela cresça e que ela fique mais verde de um dia para o outro. Não funciona assim. Pensa, nem sempre o que nós vemos é real, tá? Às vezes você está olhando um gramado sintético, que não é real. E sim, o gramado sintético é muito mais verde. Mas é falso. É bonito? É. Mas não é real. E quando você começa a olhar, quando você começa a perceber tudo que você tem, assim você começa a perceber que você tem tanta coisa, tantos outros lados que às vezes você tem medo de mostrar para os outros e que muitas pessoas adorariam ver e que seria um prazer para muitas outras pessoas conhecerem esse lado seu. Às vezes você só está precisando olhar com carinho, olhar com atenção. Você se autoconhecendo, você consegue progredir. Sabe, nós temos coisas que às vezes você fala, nossa, mas eu detesto isso em mim, eu não gosto disso em mim. E como você muda isso? Se você não souber exatamente o que está te travando, o que está te bloqueando para você mudar. Você fala isso. Você tem a intenção, às vezes, de mudar. E aí você fala, caramba, as coisas não dão certo para mim. Será que só para mim que não acontece? Não, querida, não é verdade. Mas a gente acaba entrando nessa frequência, numa frequência de competição, numa frequência de exaltar o outro e nos diminuir, numa frequência de querer se encaixar num padrão que nós não temos nem a necessidade, nem a obrigação e nem faz parte de uma realidade. Sim, a gente pode mudar. Às vezes a gente precisa ser a mudança que a gente quer que aconteça. E elas não acontecem de um dia para o outro e elas não acontecem como um passo de mágica. Se você não está contente com algo e se continuar fazendo todo dia a mesma coisa, daqui 10 anos a gente está reclamando dos mesmos motivos e dos mesmos problemas. Não dá para ter um resultado diferente fazendo igual. Hoje eu queria muito que você abandonasse por um momento esse filtro. Sabe aqueles filtros, aquelas máscaras, aquelas coisas que a gente tenta não mostrar para os outros. Nós temos filtros emocionais e eu gostaria muito de fazer um podcast sobre isso, porque é importantíssimo. Muita coisa a gente percebe uma realidade baseada nos filtros emocionais que nós temos. E às vezes nós podemos viver uma vida toda infeliz, seja com nós mesmos, seja com os outros. Sim, é preciso fazer disso algo novo, mas você só consegue mudar no momento em que você identifica, você se conhece e aí você sabe o que você precisa ajustar. Eu gostaria muito que você pudesse anotar, porque daqui a um tempo você pode fazer isso de novo, tá? Se você fosse me dizer quem você é em 3 palavras, quais seriam essas 3 palavras que você me diria? Em qual delas você se definiria? Eu gostaria muito que você não pensasse em nada do que as pessoas querem ouvir de você. E nem o que você demonstra para as outras pessoas. Eu gostaria que você me dissesse quem você é de verdade. Aquele que só se revela quando você está sozinho, tomando banho, ou quando você está sozinho, enfim. Eu preenchi isso em 2012. Eu preenchi um questionário e fazia esse tipo de perguntas. E aí eu percebi que 10 anos depois, muitas coisas, muitas palavras pelas quais eu me definia, elas são
elas são parte de mim mesmo, porque 10 anos depois eu acabei respondendo as mesmas coisas. E eu não tô falando nessa questão de se você é casado, se você é solteiro, se você tem namorado, não é nada disso. É quem você é mesmo. Sabe, mesmo que você nunca tenha falado isso em voz alta, mesmo que você nunca tenha contado isso pra ninguém. Já anotou aí? Tá, então vamos lá. Outra coisa. 3 palavras que você definitivamente não é. Que você pode ser ruim ou pode ser bom. De repente, pode ser, eu não sou otimista. Otimista é algo bom. Mas, de repente você fala, eu não sou otimista. É importante que você coloque essas 3 características que realmente não fazem parte de você. E às vezes você até deseja, né, ter essas características, essas qualidades. Agora vem uma parte mais dura. Quais foram, meus queridos, os 3 piores momentos da sua vida? Quais foram os 3 momentos de maior dor da sua vida? Essa é uma pergunta que nem sempre é fácil da gente responder. Nem sempre é fácil da gente chegar. E às vezes a gente tenta tanto nem pensar em coisas dolorosas, sem nem saber que a forma de curar as dores, na maioria das vezes, é enfrentando elas. Isso entra naquele assunto das nossas sombras. Geralmente o que nós temos medo, ansiedade, a gente geralmente evita. E aí elas vão se tornando maiores na nossa vida. Quais são? Qual é o seu propósito da sua vida? Qual é o legado que você quer deixar aqui? Você está vivendo a vida que você quer? Hoje, quais são os seus medos? O que está faltando na sua vida agora que está te impedindo de ser feliz? Não, só não vale dizer dinheiro, tá? Porque essa resposta seria unânime. Parece uma resposta simples, mas eu gostaria que você falasse mais de você. Não que não seja, né? Mas deixa o dinheiro de lado agora. Quais são os seus 3 sonhos? Quais são os seus maiores sonhos? Pensa comigo, querido. Imagine que agora você é um Uber. Qual é o primeiro passo para você chamar um Uber? Você entra no aplicativo, você diz a sua localização atual, depois você indica onde você quer chegar e a partir daí é delimitada e determinada uma rota de como fazer para chegar lá. A partir daí, você sabe o preço, qual o preço que você vai ter que pagar. Então a nossa vida não é diferente. Entende que pra gente chegar em qualquer lugar, você precisa partir de um ponto. E é muito importante você ver a realidade, o quão distante isso está de você alcançar. E aí vem a pergunta mais importante. Qual preço você está disposto a pagar por isso? Imagina que esse tempo, imagine que o Uber está lá parado, esperando. Mesmo que você decida não sair do lugar, o preço que você paga, que é o tempo, mesmo que você não queira parar, mesmo que você não queira pagar, o relógio está correndo. A gente sabe que não é fácil responder isso com facilidade, mas no momento em que você para você ter uma perspectiva de como está a sua vida agora, para onde você quer levar a sua vida, qual caminho você quer percorrer, meu querido,
Para onde você quer chegar? Para qualquer caminho, para qualquer viagem, você precisa saber onde você está. E respondendo isso hoje, você já se aproxima muito mais da sua realidade, de onde você está. E é muito mais fácil delimitar uma rota a ser seguida. Mas só depois que você souber onde você está. Escreve, veja esse vídeo de novo. Anota suas respostas, tá bom? Não dá, meu querido, para ter resultado diferente fazendo igual. O que você acha? Vamos traçar uma nova rota? Vamos traçar um novo caminho para que a gente consiga de encontro aquilo que você quer? Nós estamos juntos nisso, tá bom? E eu desejo, e nós vamos chegar lá, juntos. Eu desejo isso para você e eu desejo isso para mim. Tá bom, meu querido? Um beijo e até logo.